que é o Dom Luiz, eu falo de Curitiba. Gente, você lendo a linguagem corporal, você interpretando a linguagem corporal de uma pessoa, é a mesma coisa que você está lendo a sua mente. Eu estava analisando os videozinhos, né, do Moro, depoimento do Moro e do presidente. Aí eu estava vendo as incongruências ali. Ambos estão com medo, certo? Por que que é importante? Você lê a mente. O que a pessoa está falando é uma coisa, mas só que é expresso na linguagem corporal. Por exemplo, o discurso do Moro, ali, ele até treme, você percebe, é coisa que passa imperceptível. Ele está sempre mexendo no papel, na caneta, e a mão dele está trêmula. A boca dele está sempre seca, ele está sempre salivando, respirando profundamente, né? Denota ali na expressão dele medo, né? Ele está com medo, ele, sei lá, de repente agiu, não que seja incongruente tudo que ele está falando, mas denota assim aquele medo nele, que está, ambos estão com medo, né? O Moro, sei lá, talvez tema pela vida, alguma coisa, acho que foi longe demais, mas está congruente quase tudo que ele fala, né? O medo ali é normal, ele está com ansiedade, mas pode observar o discurso dele, é sempre o mesmo, ele não altera, ele fala com pausa, ele fala, ele assume, sabe, ele não vai pela evasiva, ele fala, eu falei ao presidente Bolsonaro isso, ele cita nomes, né? Ele não diz assim, nessa circunstância, quando a pessoa quer fugir do confronto, né? Ele assume tudo para ele. Foi falado comigo, ele fala a palavra eu. Então tá muito congruente, embora tenha coisas ali que ele não consiga provar, porque foi interpretação dele, né? A materialidade é difícil, né? Então ele sabe disso como conhecedor da lei, muitas coisas ali, às vezes num contexto a pessoa dá a entender que ela pretende isso, mas não fala com palavras cabais, né? Com palavras ali definitivas, mas num contexto você sabe o que eu quero dizer com tal coisa. E isso são suposições, são interpretações minhas, onde que não leva como prova de materialidade, né? Então, de uma maneira ali, ele acha que ele foi meio longe, que ele é um poder que ele não devia ter enfrentado, talvez seja isso, não sei. Mas está muito congruente com o que ele fala, ele não altera nunca, é sempre o mesmo tom de voz. Aí você vai lá para o Bolsonaro, no caso, você sente o medo nele também, né? O medo por falar demais, quem fala demais dá bom dia cavalo. Então ele fala e até consegue convencer o leigo, né? Mas está incongruente pela linguagem corporal dele, né? Você pode ver que ele fala ministro, ele usa subterfúgios, né? Ele está ansioso, ele não vê, ele busca palavras, às vezes ele tem dificuldade de expressar palavras, ele altera o som, né? Tem hora que ele está falando alto, tem hora que ele baixa, se engasga, gagueja, né? Então, nos dois áudios, o presidente ele demonstra muito mais incongruência do que está falando, né? Pela linguagem corporal. Então vai ser uma batalha bem difícil, é importante você entender. Então quando você está fazendo uma leitura corporal de alguém, pode-se dizer que você está lendo a mente dela, porque ela pode estar falando algo para você, mas o que tem dentro dela é outra coisa. Ela está insegura, ela está com medo, ela não sabe o que vai dar. É bem complicado, gente. Então, eu acredito, gente, plenamente no fenômeno da leitura da mente. Para mim, não é mais misterioso do que ser capaz de entender que o que alguém está tentando dizer ao falar conosco. O fato, gente, é que pode ser até um pouco menos misterioso que isso. Pelo que sei, não há nada particularmente controverso sobre a leitura corporal. Na verdade, é completamente natural, né? É muito natural. É algo que todos nós fazemos o tempo todo sem perceber. Mas é claro, né, gente, que fazemos isso com graus variáveis.
de sucesso e com mais ou menos consciência. Acredito que se soubermos o que estamos fazendo e como fazermos, seremos capazes de nos treinar e fazer ainda melhor. E esse, gente, é o ponto-chave desses áudios. Então, o que de fato fazemos? O que quero dizer quando digo que lemos a mente do outro ao ler uma expressão facial da pessoa? O que é leitura da mente? O que leitura da mente, leitura facial, de fato significa? Para começar, quero explicar o que eu não quero dizer. Existe algo, gente, na psicologia denominado leitura da mente. Uma das razões que justificam porque tantos casais acabam fazendo terapia. Isso ocorre quando uma pessoa presume que a outra consegue ler a sua mente. O casal tem essa, não é? Se ele me amasse, deveria saber o que eu não queria ir àquela festa, embora eu tivesse concordado em ir, né? Não tem essa? Se ele realmente me amasse, deveria saber que eu não queria ir àquela festa, embora eu tivesse concordado em ir, muitas vezes para não dar divergência, para não dar picuinha, né? Ou também, ele não se preocupa comigo. Você não teria notado como eu estava me sentindo? Você já se fez essa pergunta? Já pensou isso em relação ao seu cônjuge? Essas exigências de leitura da mente estão mais para explosões de egocentrismo. Outra versão disso é supor que você é capaz de ler os pensamentos de alguém, quando na verdade você está apenas projetando atitudes e valores da sua própria mente para dentro da pessoa. Ah, não, ela agora vai me odiar. Ou, se ela está sorrindo assim, deve ter feito alguma besteira. Eu já suspeitava. Isso se chama, gente, erro de Otelo. Nada disso é leitura da mente, no sentido que eu abordo aqui nesses áudios, né? Isso não passa de um comportamento tolo, né? Quem já ouviu falar no grande erro de Descartes? Para você entender a leitura da mente, a leitura corporal, do modo como eu citarei nesses áudios, é importante que você entenda um conceito diferente, né? O filósofo, matemático e cientista René Descartes, também conhecido como Cartesius, não sei se você sabe, ele foi um dos gigantes intelectuais do século XVII. Os efeitos da revolução que ele instigou na matemática e na filosofia ocidental ainda são sentidos até hoje. Descartes morreu em 1650 de pneumonia, no Palácio Real de Estocolmo. Lá, ele dava aulas à rainha Cristina. Descartes, gente, estava acostumado a trabalhar na sua cama quente e aconchegante, como convém a um filósofo francês. Então é compreensível que o piso frio de pedra do castelo tenha acabado com ele tão logo o inverno chegou. Descartes fez coisas muito boas, mas também cometeu erros sérios. Antes de morrer, ele apresentou a noção de que seu corpo e mente eram separados. Essa foi a ideia mais estúpida que ele poderia imaginar. Mas Descartes havia conquistado respeito graças a frases curtas, impactantes. É como eu sempre falo, às vezes palavras feitas, né, gente? Palavra feita, mas não de efeito, né? Então ele criou palavras impactantes, aquela penso, logo existo, não é? Então assim a noção peculiar e basicamente religiosa de que os seres humanos são compostos por duas substâncias diferentes, corpo e alma, prosperou. Penso, logo existo. É lógico que é natural, né, alguns discordarem, mas essas vozes foram abafadas pelos aplausos à ideia de Descartes. Apenas há pouco tempo os biólogos e psicólogos conseguiram comprovar, né, cientificamente o exato oposto da afirmação de Descartes. Então, agora sabemos que corpo e mente de fato estão unidos, né, tanto em sentido biológico quanto mental.
Mas a visão de Descartes foi dominante por tanto tempo que ainda é tida como uma verdade aceita pela maioria das pessoas. A maioria de nós ainda diferencia, embora inconscientemente, o nosso corpo e os nossos processos de pensamento. Para que o resto desses áudios faça algum sentido, é importante entender que não é o caso, ainda que pareça um pouco estranho pensar assim em princípio. É assim que funciona. Não é possível ter um único pensamento sem que algo físico também aconteça com você. Quando você pensa, um processo eletroquímico ocorre no seu cérebro. Para criar um pensamento, certas células cerebrais precisam enviar mensagens entre si de acordo com certos padrões. Se você já tiver tido um pensamento antes, o padrão dele já está estabelecido. Tudo que você está fazendo é repetir o padrão. Se for um pensamento inteiramente novo, você cria um novo padrão ou rede de células no cérebro. Esse padrão também influencia o corpo e pode mudar a disseminação de hormônios, como as endorfinas, em todo o corpo. Assim como no sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo controla coisas como a respiração, tamanho das pupilas, fluxo sanguíneo, suor, rubor e por aí vai. Todos os pensamentos afetam o seu corpo de um modo ou de outro, às vezes de uma forma muito óbvia. Se você estiver assustado, a sua boca ficará seca e o fluxo sanguíneo em direção às coxas aumentará, preparando você para uma possível fuga. Se você começar a ter pensamentos sexuais sobre a mulher, né? A mulher ou o cara que está na caixa do supermercado, perceberá reações muito óbvias no seu corpo, ainda que não tenha passado de um pensamento. Às vezes as reações são muito pequenas, invisíveis a olho nu, mas elas estão sempre lá. Isso significa que, simplesmente observando as mudanças físicas que ocorrem em uma pessoa, podemos ter uma boa ideia de como ela se sente, quais são as suas emoções e no que está pensando. Treinando-se a observar, você também aprenderá a ver coisas que antes eram sutis demais para notar. Ok, gente? Até o próximo áudio.